assiste depois. Bom, a partir de agora a reunião está sendo gravada, então oficialmente boa tarde, boa noite para vocês. Então a gente vai continuar o assunto da aula de ontem. A gente estava falando um pouco sobre a estrutura dos materiais e a gente vai finalizar falando sobre a técnica de difração de raios-x. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, beleza, todo mundo consegue enxergar? Tá tudo certo? Sim. Então, vamos lá. Bom, ontem a gente falou sobre os materiais metálicos, materiais poliméricos e materiais cerâmicos. Então, agora falta falar sobre os polímeros. Então, basicamente, a gente divide os polímeros em duas grandes classes. Os polímeros naturais e os polímeros sintéticos. Os naturais, como o próprio nome já diz, são derivados da natureza, então de plantas, de animais. Então, os clássicos exemplos são madeira, borracha, algodão, lã, couro, seda, tecidos em geral. E os polímeros sintéticos são aqueles que são sintetizados, são fabricados em laboratório a partir de substâncias orgânicas, com a intenção de substituir os outros materiais, os metais, as cerâmicas e os polímeros naturais, muitas vezes. Então, ao invés de eu fazer um copo de metal ou um copo de material cerâmico, eu posso fazer um copo de polímero, um copo plástico. Vai atender minha necessidade e, ao mesmo tempo, é um custo e o processo de fabricação pode ser muito mais simples. Então, a grande ideia dos polímeros nasce daí, de substituir outros materiais, né, com um custo e com maior facilidade. E, claro, com a evolução, eles foram sendo aperfeiçoados e foram sendo cada vez mais utilizados em compósitos junto com os outros materiais. Mas como que nasce o polímero? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar são moléculas de hidrocarbonetos. Então, aqui a gente nem está falando do polímero ainda, a gente está falando de uma molécula de hidrocarboneto. Então, eu tenho lá, acho que todo mundo já ouviu falar do metano, gás metano, etano, propano, butano e assim por diante. Não quero que vocês se preocupem com os nomes, mas observa que cada um deles tem uma representação, tem uma estrutura. Então, tem uma quantidade de carbonos e hidrogênios, e isso é essa molécula. Então, aqui a gente tem a molécula do metano, por exemplo. Isso daqui é uma única molécula. Essa aqui é o que a gente chama de monômero, que é a unidade mínima de um polímero. Como assim? Então, aqui a gente tem a formação mais simplista possível de um polímero. Então, eu tenho aqui o meu monômero, minha unidade básica, que é o etileno, e ele, sob condições adequadas, o que são condições adequadas? Digamos que eu coloco ele num pote, numa certa temperatura, com uma certa pressão, e eu adiciono um determinado reagente, um catalisador, por exemplo. Esse reagente, aqui eu tinha uma ligação dupla entre os carbonos. Esse reagente, ele quebra essa ligação dupla e se liga a um dos carbonos. E o outro carbono fica com uma ligação faltando. Então, esse carbono, por sua vez, induz uma quebra de ligação na outra molécula de etileno. E que induz na outra molécula de etileno, que induz na outra molécula de etileno, fazendo uma reação em cadeia. E enquanto essas condições forem favoráveis, essa cadeia vai crescendo. Então, lembra que eu falei que eu tinha um monômero?
que é o nome dessa molécula única, quando eu junto vários monômeros, eu tenho um polímero. Então, mono de um, poli de vários. E o mero significa parte. Então, aqui, uma parte, e o polímero é o quê? São várias partes repetidas iguais. E aí eu tenho uma cadeia de monômeros de tamanho N, que é o que eu chamo de polímero. Então, uma representação um pouco mais visual é essa. Eu tenho a cadeia que se repete, essa unidade repetida, eu represento dessa forma. Mas se a gente fosse imaginar a organização dos átomos, seria algo mais parecido com essa figura aqui de baixo. Então, imagina que os carbonos estão fazendo um zigue-zague e tem um pequeno ângulo entre os hidrogênios ligados a esses carbonos. Então, eu tenho uma determinada organização aqui, como se fosse uma linha, só que ela tem vários zigue-zagues, vários átomos ligados nela. Então, isso daqui é como é uma organização de um polímero. A organização, a ideia mais básica de um polímero. E sobre aquela unidade repetida que eu havia falado, todo mundo acho que já ouviu falar do polietileno. Essa aqui é a unidade repetida do polietileno. Carbono, carbono, hidrogênio, hidrogênio. O policloreto de vinila, o nosso querido PVC. É praticamente a mesma unidade repetida, só que no lugar de um hidrogênio tem um cloro. O politetrafluoretileno, mais conhecido como Teflon, é carbono ligado com flúor. Polipropileno, poliestireno, todos esses polímeros, o polimetilmetacrilato, o famoso acrílico, ele tem uma unidade repetida, são carbonos e hidrogênios com pequenas variações, né, no seu monômero. E isso daqui vai se repetindo indefinidamente, né, ou até aonde eu polimerizo. Então, basicamente, um polímero tem essa cara aqui. Mas tem algumas propriedades que são importantes nos polímeros. Então, lembra que eu falei que tem uma unidade repetida que ela se repete até um determinado tamanho? Isso é o que eu chamo de grau de polimerização. Então, eu tenho um monômero e eu vou repetindo vários monômeros até chegar a um tamanho de cadeia. Essa cadeia tem uma massa M. Se eu divido essa massa total da cadeia pela massa dessa unidade repetida, eu tenho esse grau de polimerização. Ou seja, é uma medida do tamanho dessa cadeia de repetição. Então, o grau de polimerização é um parâmetro importante dos polímeros. Daqui a pouco a gente vai usar essa informação. Outra característica importante dos polímeros é a estrutura molecular deles. Então, eu tenho 4 estruturas possíveis: a linear, a ramificada, as de ligações cruzadas e a rede tridimensional. E isso está intimamente ligado às propriedades mecânicas do polímero. Então, olha aqui que vocês estão vendo minha câmera? Então, vou gesticular aqui. Sim. Eu acho que fica mais fácil de vocês imaginarem. Então, esse polímero, nesse gráfico que eu estou mostrando, cada bolinha dessa é uma unidade daquela repetida. Então, olha a cadeia linear. A cadeia linear é uma linha. O que eu posso fazer com essa linha? Eu posso dobrar, eu posso enrolar, eu posso dobrar ela em qualquer direção que eu queira e depois eu posso esticar ela de novo. Tudo bem? Todo mundo consegue imaginar isso? Beleza. Agora, imagina a segunda situação, uma cadeia ramificada. Eu tenho uma linha, só que essa linha tem uma linha pendurada para cá, outra linha pendurada para lá. Se eu embolar isso e depois tentar desembolar,
será que é mais fácil ou mais difícil do que o caso anterior? Mais difícil. Mais difícil. Por quê? Porque eu tenho mais linhas ali, então eu não consigo fazer qualquer movimento de ir e voltar. Aí, Isso tá ligado à plasticidade do material ou não? é aí onde a gente vai chegar. Ah, tá. Exatamente isso. Aí a gente vai para o terceiro caso, ligações cruzadas. Então, eu tenho várias linhas e todas essas linhas estão conectadas por outras linhas, igual ali na representação, olha o coisa. O que isso é? Isso é como se fosse um tecido, é como se fosse uma camiseta. Camiseta é o quê? São várias linhas numa direção ligadas por várias linhas em outras. Então, nessa ligação aí cruzada, é como se eu tivesse um plano. Então, fica mais fácil ou mais difícil as possíveis movimentações? Mais difícil. E o terceiro caso é a rede tridimensional, que aí são linhas nessa direção, linhas nessa direção e linhas nessa direção, conectando todos os polímeros. E aí fica ainda mais difícil de você conseguir movimentar. Ou seja, qual desses polímeros vocês acham que tem uma resistência mecânica maior? Tridimensional? Tridimensional. E qual que tem a menor? Linear. Molecular. Linear. É a linear. Linear. Então, de acordo com que vai aumentando a complexidade da cadeia, o polímero vai aumentando sua resistência mecânica. Então, essa cadeia tridimensional é aquela. São as tintas de poliuretano. Eu acho que é essa que é utilizada para pintar estacionamento. Então, é um polímero desse tipo, de rede tridimensional. Aquela material, o epóxi, né, massa epóxi, que fica super resistente, é também um polímero de cadeia tridimensional. Então, quanto mais complexa for a cadeia, maior é a resistência mecânica do polímero. Beleza. Agora, voltamos para o slide. E mais um detalhe importante é a cristalinidade dos polímeros. Então, o polímero, ele é um pouco diferente porque o carbono e o hidrogênio são átomos muito pequenos, que é diferente daquelas estruturas que a gente viu para materiais cristalinos e materiais cerâmicos. Então, o que a gente entende por cristalinidade aqui significa que, lembra aquela monte de cadeia que a gente tinha? Se eu olhar um bloco dela, esse bloco de cadeias estão alinhados. Então, quanto mais alinhado estão esses blocos, mais cristalino o polímero é. Então, a gente volta e olha essa estrutura aqui. Por essa discussão, né, esse exercício de imaginação que a gente fez. Dentre os quatro, qual vocês acham que vai ser o material mais cristalino, ou seja, que vai estar mais organizado? Ligação cruzada? Por quê? Porque parece que ela tem um aspecto ali mais organizado, né? Mas Sim, mas ela é livre em uma direção. Ela é como se fosse um tecido, né? Imagina que é um tecido. Então, ela consegue ser flexível numa direção. Então, beleza. Ela tem Eu chutaria o tridimensional. a ligação cruzada, ela tem uma organização, mas ainda ela é livre numa direção. A tridimensional não é livre em direção nenhuma. Entendi. Então, ela é mais organizada ainda. Tá. Então, aqui, a rede mais cristalina o material mais cristalino é a rede tridimensional. O polímero linear, com certeza, é amorfo. O ramificado e a ligação cruzada vão ter regiões mais organizadas e outras regiões um pouco menos organizadas. E daí a gente vai falar que ele é um polímero semicristalino. E a rede tridimensional, com certeza, vai ser o material
cristalino. Uhum. Daí, juntando tudo isso, a gente chega nesse resumo aqui, que é o quão cristalino o material é em relação ao peso molecular, ou lembra do grau de polimerização? Então, se eu tenho um polímero que é pouco cristalino, ou seja, amorfo, e a molécula dele é pequena, eu tenho uma graxa líquida. De acordo com que eu vou melhorando a cristalinidade, aumentando o peso molecular, eu tenho uma cera mais mole. Se ele é muito cristalino, eu tenho uma cera frágil. Se eu aumento bastante o tamanho daquela cadeia, ou seja, aquela unidade repetida se repete muito, é bem grande, aí eu vou chegar nos materiais, né, num plástico macio, um plástico macio ou um plástico mais duro. Isso depende desses dois fatores, tanto do peso molecular e do percentual de cristalinidade. Pronto. Então, o nível de cristalinidade, saber o quão cristalino o polímero é, já dá um indicativo, digamos assim, da propriedade mecânica desse meu polímero. Então, se eu faço uma difração de raio-x de um polímero e ele é muito cristalino, isso já induz uma ideia de que ele tem uma resistência mecânica maior. Então, por exemplo, eu estou variando levemente a composição química, a fabricação de um determinado material. Não testei ele mecanicamente ainda. Mas se eu avaliar o grau de cristalinidade, eu consigo ter um insight de qual composição química é mais resistente. Ok? Então, era para o nosso objetivo sobre polímeros, era isso. Beleza. Agora a gente vai falar de um último conceito para, de fato, entrar na difração de raio-x. Então, lembra lá das células unitárias? Que a gente tinha um cubo com os átomos no interior? Então, vou até voltar para a gente ver. Então, aqui eu tenho um cubo que tem átomos, né, que formam, né, que dão essa impressão de formar um cubo, né? Então, aqui dentro desse cubo, eu posso olhar vários planos. Eu posso olhar esse plano da frente, eu posso olhar esse plano lateral, eu posso colocar um plano aqui dentro, na diagonal, pegando esse átomo central. Então, eu posso colocar vários planos aqui dentro. Então, é isso que a gente está... Acho que alguém está tentando entrar aqui. Ah, entrou. Então, eu consigo colocar vários planos. Então, cada cubo desse aqui é uma célula unitária, uma ao lado da outra, e dentro dela eu estou colocando um plano na diagonal. Esses planos são equivalentes, são totalmente iguais. E aqui é a mesma ideia, estou olhando várias células unitárias, só que agora eu estou olhando outros planos. Então, aí é um conceito matemático, mas para eu identificar esse plano, eu coloco um vetor normal a ele. Então, de uma forma mais simples, cada plano que eu olho, ele é identificado por 3 números, que são os índices de Miller. Então, por exemplo, esse plano diagonal aqui é o plano 110. Esse plano que pega as 3 dimensões é o plano 111. Esse plano que é o do chão ou teto é o plano 001. E eu posso definir diversos outros planos aqui, e para me referenciar a cada um desses planos, eu utilizo os índices de Miller, um determinado código. Então,
guarda essa informação. Dentro de um material, eu tenho vários planos cristalinos. Cada plano desse tem um índice de Miller, um código que identifica ele. Daqui a pouco a gente vai usar essa informação. Tudo bem até aí, pessoal? Perguntas, dúvidas? É um pouco abstrato isso. Não, por enquanto tá tranquilo. Beleza. E agora, de fato, a gente entra na técnica de difração de raio-x. Então, vou contar a história para vocês. Imagina o seguinte. Alguém... Vou até ligar a câmera e fazer os gestos aqui. Quando descobriram o raio-x, deram até o nome de raio-x porque era um raio que eles não sabiam o que era, mas interagia com os materiais de uma forma assim nova, anormal, digamos assim, mas uma forma nova na época. Então, vou contar de uma forma meio bem simplista, mas o pessoal pegou o raio-x e começou a jogar em tudo e ver o que acontecia. E eu não sei o nome do cientista, eu acho que ele nem ficou famoso por isso, mas ele teve a seguinte ideia. Bom, eu vou pegar aqui essa fonte de raio-x e vou fazer um esquema para fazer um raio bem único, um feixe. Ou seja, ele colocou a fonte de raio-x que emitia raio-x, ele colocou uma placa de chumbo e fez um furinho. Ou seja, só passava raio-x por aquele furinho. E pegou um pedaço de material bem pequeno e colocou na frente, e para ver o que acontecia. Eles já sabiam, né, eu acho que todo mundo já viu aquela foto do primeiro exame de raio-x, que tem a foto da mão da pessoa. Então, eles já sabiam que o raio-x queimava o filme fotográfico e se tivesse alguma coisa que absorvesse o raio-x, ficava a marca. Você conseguia tirar uma foto disso, né? Então, a carne da pessoa era transparente para o raio-x, mas o osso não. E o restante queimava o filme fotográfico. Então, você conseguia tirar uma foto. Então, ele pegou um cristal e falou, vou tirar uma foto do cristal. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Na chapa fotográfica, se formou esse... Eu vou até duplicar aqui. Se formou essa imagem aqui. Uma imagem parecida com essa. No meio é onde estava sendo emitido o raio-x, só que foi criado várias outras manchas ao redor. E ele observou que existia uma certa simetria nessas manchas. Então, se você olhar... Vou tentar... sem preenchimento. Se você olhar esse quadrante aqui e espelhar ele, dá esse quadrante aqui. E se você espelhar ele, dá o quadrante de baixo, ou muito próximo. Ou seja, tem uma simetria entre todos os quadrantes. Vocês conseguem ver isso na imagem? Sim? Sim. Beleza. Sim. Bom, e aí ele viu isso, não sabia o que era. Não sabia explicar ainda o que era. E aí, então, ele resolveu trocar o material. Ele foi lá e colocou outro material. E esse outro material também formou esse padrão
também formou um desenho. Só que o desenho era diferente. E aí ele foi e voltou o primeiro cristal. E o primeiro cristal formou o desenho que tinha formado antes. E aí ele testou um terceiro cristal. Teve um outro desenho diferente. Às vezes até muito parecido, mas as distâncias entre aqueles pontos mudavam um pouco. E aí a primeira coisa é: qual seria a utilidade prática disso? Definição e classificação dos materiais? Exatamente. Então, uma vez que eu sei que isso é ouro, eu tiro essa foto do ouro, sempre que alguém chegar para mim e falar: olha, eu tenho um ouro aqui para te vender, você pode pegar esse pedaço de ouro, colocar e testar. Se essa foto, se essa imagem for igual ao padrão que eu tenho, significa que aquilo é ouro. Se o padrão for diferente, significa que não é ouro, é um outro material. Então a história começa por aí. A história começa por aí. Então, ali nesse momento, eles descobriram que essa técnica poderia ser utilizada para identificar os materiais. E aí a gente continua. E por que o nome de difração de raio-x? Porque esse fenômeno da luz chegar no material e ser espalhada em várias direções diferentes, isso é chamado de difração. E de raio-x porque você está usando o raio-x para enxergar isso. Beleza, isso daqui é a primeira coisa, primeira vez que foi utilizada a técnica. A técnica foi sendo aprimorada, foi sendo mais compreendida com o tempo, e eles chegaram a essa ideia aqui. A ideia é o seguinte: eu estou jogando raio-x da minha amostra. Lembra da estrutura cristalina, que os átomos têm sempre a mesma distância, uma repetição, etc.? Esses diversos raios que chegam no meu material acertam os átomos e são espalhados. E eles são espalhados. E do outro lado, eu coloco um detector para ver como ele foi espalhado. Então, eu vou jogando raio-x da minha amostra e vou mudando cada vez esse ângulo. Mas eu tenho o espalhamento sendo realizado por vários planos diferentes. Então, os raios chegam juntos, mas quando eles são espalhados, eles podem ser espalhados em fase, ou seja, juntos, ou fora de fase. Se eles forem espalhados em fase, ou seja, eles estão chegando aqui na minha amostra e os átomos espalham. Se eles espalham igual, no final, todas essas ondas, todo esse raio-x se soma e eu tenho uma onda grandona. Mas, se, por exemplo, o plano de cima espalha de um jeito e o plano de baixo espalha de outro jeito, no final eu não tenho onda nenhuma chegando, porque essas ondas se cancelam, ou se cancelam parcialmente. E daí? E daí que, para que essas ondas não se cancelem, essa equação, a equação de Bragg, tem que ser satisfeita. Então, lambda, o comprimento de onda do raio-x, ele é igual ao d, que é a distância entre os átomos, vezes o seno do ângulo. Eu só vou ter sinal chegando lá na minha amostra quando o ângulo e a distância se combinarem. Então, vai ter ângulo que eu vou medir, que ele multiplicado pela distância não vai dar o valor de lambda. Ou seja, eu não vou ter sinal no meu detector.
e vão ter ângulos que vão combinar com a distância, e aí eu vou ter sinal no meu detector. Tá. Na prática, como que isso acontece hoje? Eu tenho isso daqui. Eu tenho um canhão de raio-x que joga raio-x na minha amostra. E eu coloco o detector num determinado ângulo. E aí eu vou e meço se chega sinal. E aí eu começo a registrar esse gráfico aqui. Então, eu estou olhando aqui, jogando e olhando no zero. No zero eu não tenho sinal nenhum chegando lá. Aí eu vou, meu detector, vou até desenhar, para ficar mais bonitinho. Meu detector está aqui no zero. Eu tenho zero de sinal chegando. Eu giro meu detector até 20 graus. Então, eu estou aqui, vou andando até 20 graus. Tenho zero de sinal. Continuo girando aqui. Lá em 32 graus aproximadamente, chega sinal. E eu tenho um pico. Ou seja, esse valor de θ fecha aquela equação. Eu medi esse valor de θ. Então, eu sei o θ, eu sei o lambda. Então, eu consigo calcular o valor desse D aqui. Ou seja, eu sei a distância entre um daqueles planos cristalinos que eu falei antes. E aí eu continuo fazendo esse experimento. Continuo girando aqui. Aí eu volto a não ter mais sinal do meu detector e de repente tem um outro sinal. Continuo girando. Tem um sinal no outro ângulo, sinal no outro ângulo, sinal no outro ângulo, assim por diante. Cada ângulo desse, então, isso aqui é intensidade de luz que chegou no meu detector pelo ângulo que eu medi ele. Conhecendo todos os ângulos, eu consigo calcular todas as distâncias entre os planos possíveis. Calculando todas as distâncias entre os planos possíveis, eu consigo montar aquela estrutura, aquela célula unitária que a gente comentou antes. Tudo bem? A gente não vai fazer isso aqui, tá? A gente não vai fazer isso aqui, eu estou contando a história para vocês, mas é isso que é feito. E existem softwares que fazem isso. E aí que vem a grande mágica do assunto. Lembra que eu falei, colocou um pedaço de ouro, tirou uma foto e teve uma imagem? Então, hoje, se você pegar e colocar um pedaço de ouro, você vai ter um gráfico parecido com esse que a gente viu. Um gráfico com picos. Mas se eu tirar o ouro e colocar cobre, eu posso até ter gráficos com picos, mas vão estar em ângulos diferentes. Ou seja, eu pego um material que eu não sei o que é direito, faço a difração de raio-x dele, ele vai gerar um conjunto de picos. E aí eu vou, via software, e comparo isso com uma tabela. Que material tem a posição nesses picos aqui? E aí Era esse o meu questionamento, professor. Cada material vai dar uma variação diferente. E aí depois faz um compilado disso para descobrir o que é em cada pico que dá essa mesma intensidade, nesse mesmo ângulo, é isso? Isso. Existem bancos de dados gigantescos já de classificação de materiais. Então, quando você faz a difração de raio-x de um material que você está estudando, você joga num software que compara com esse banco de dados. Então, você tem lá, o seu material deu um pico em 30 graus, um em 50 e um em 60. Ele vai procurar todos os materiais que têm esses 3 picos. E o importante, aí um detalhe importante, porque você tem um material que tem lá 30, 50, 60 graus.
Isso é o material. Aí você foi lá e mediu. Apareceu só 30 e 50. Não é o mesmo material. Tá? Não é o mesmo material. Aí tem um outro lá que apareceu 50 e 60. Também não é o mesmo material. Então, você pode ter picos na mesma posição, mas você tem que olhar o conjunto completo. Pode falar... César. César, desculpa. Sim, de boa. Ô, professor, eu estou pesquisando um trabalho para apresentação, que ele, inclusive, foi um mestrado aí da UFMS. E aí, a parte de difração de raio-x, ele fala que é uma análise entre a interação dos materiais. Aí, como que seria isso? Então, aí é a próxima coisa que eu ia falar. Tá, Se você tem uma mistura de materiais, como é que vai ficar os picos? entendi. Misturados. Isso, é. Então, por exemplo, um material tem um pico aqui e o outro material tem um pico aqui. Uhum. Bem simples. Se você misturar os dois, na difração de raio-x, muito provavelmente, você vai ver dois picos. Que é como se fossem dois materiais sobrepostos mesmo. Dois materiais sobrepostos mesmo. Entendi. Mas, Tá. geralmente, as difrações de raio-x não são um ou dois picos, não, tá? É algo mais parecido com isso que eu estou mostrando aqui. Você tem 5, 6 picos que caracterizam o material. Tá. E às vezes, que nem eu falei, o material tem 3 picos, mas você só conseguiu medir 2. Aí você vai jogar no software, ele vai te mostrar todos os materiais que tem aqueles 2 picos e mais algum. Uhum. E aí você vai analisar, né? Então, por exemplo, o que acontece muito? Você vai analisar solo. Então, vocês que trabalham com solo cimento, vocês muito provavelmente vão pegar uma difração de raio-x que no artigo eles vão falar, ó, esse pico e esse pico é de quartzo, esse é de tal coisa, esse é de tal coisa. Tudo sobreposto. É um difratograma muito complexo. Se você jogar lá no software, ele vai dar várias sugestões. Só que aí você vai eliminando. Por quê? Por exemplo, eu sei que é uma amostra de solo. Bom, aí apareceu lá um pico de césio, um pico de urânio. Bom, você sabe que na sua amostra não tem urânio, ou pelo menos não deveria ter, né? Não tem urânio. Então você elimina isso da possibilidade. Então, a coisa mais importante que eu queria passar aqui para vocês é isso, que com a difração de raio-x, você medindo e tendo esses picos, você consegue comparar com uma tabela e muito provavelmente definir a composição química que você tem. É muito difícil de definir a concentração dos elementos, tá? A concentração. Você precisa de outras análises para definir isso. Mas, pelo menos, a composição química, quais compostos tem, você vai conseguir na difração de raio-x. Fala, Natália. Eu ia perguntar exatamente isso, se a gente conseguia definir a quantidade, se a quantidade de materiais definia picos diferentes também, mas então não, é a composição, a gente consegue fazer a composição dele. Composição. Mas existe uma técnica chamada refinamento Rietveld, que aí com ela você consegue estimar bem a concentração, tá? Mas é uma técnica super avançada de cálculo. É uma técnica que é uma regressão, é uma espécie de regressão linear múltipla, tá? Que você faz. Mas para você usar ela, assim, você tem que ter uma amostra padrão primeiro, aí você vai no equipamento, aí você mede essa amostra padrão em ultra alta resolução, aí você vai com a sua amostra, também mede em ultra alta resolução, aí você vai num software
e aí você compara o padrão com... E a história vai longe, a história vai longe. Mas dá para você, sim, estimar a concentração, mas você tem que fazer esse procedimento. A maioria dos trabalhos não faz isso. A maioria dos trabalhos não faz refinamento Hitchfield. E muitos trabalhos cometem um grande equívoco, que é o seguinte. Vocês estão vendo que tem alguns picos que são maiores do que outros, né? Esse pico grande é do quartzo. Esse pico menor fala alguma coisa para outro... óxido de magnésio. Então eu tenho mais quartzo do que óxido de magnésio porque o pico do quartzo é maior. Não. Tá? Porque pode ser que o material espalhe o raio-x com mais eficiência. Então, ter um pico maior não significa que tem aquele material em mais quantidade. Certo? Beleza. Então, qualquer material cristalino, aí outra informação importante, vai ter uma cara parecida com essa. Vão ser vários picos. Então, você bateu o olho na difração de raio-x, você sabe que tem pico, o material é cristalino. Aí, dependendo das posições, você consegue descobrir que material que é esse, né? A composição química dele ou a estrutura. Na verdade, o que você determina mesmo é a estrutura do material. E conhecendo a estrutura, você vê qual a única composição química que consegue ter aquela estrutura, né? E o equipamento é basicamente esse aqui. Então, lembra que eu falei que tem um canhão que joga na amostra e a amostra difrata o raio-x, e aqui é o detector. Então, eu vou tirar aqui a imagem da frente, a amostra fica bem nesse meiozinho, tá? Isso daqui deve ter uns 70 centímetros de diâmetro, tá? Aproximadamente, esse círculo metálico. Esse equipamento inteiro, a caixa dele toda, tem uns 2 metros de altura por 1,5 de largura. Então, basicamente, isso daqui joga raio-x, isso daqui capta. Aí ele gira, vai girando nessa direção, jogando raio-x, isso aqui vai girando nessa direção e captando. Ou seja, e assim vai variando o ângulo, vai variando aquele ângulo que eu falei e formando esse gráfico. Então é assim que funciona o experimento de difração de raio-x. Então, na prática, você pega a sua amostra, o método mais tradicional é o método PO, o método de PO, que é pegar a sua amostra, moela bem fininha, bem fininha, bem fininha, peneirar para ela ficar homogênea, colocar num suportezinho e colocar lá dentro. E fazer esse experimento. Aqui, você pode ter noção da quantidade de amostra que vai. Essa quantidade de amostra é só isso aqui. Então, pelo tamanho da mão da pessoa, do lápis, você consegue ter uma noção da quantidade de amostra. Isso daqui é o máximo de amostra que vai, tá? Muitas vezes a difração de raio-x o pessoal usa só, assim, 1 milímetro de diâmetro de amostra para fazer o experimento. Então, é bem pouca amostra. E esse experimento, né, joga o raio-x e capta. Dá um passinho. Joga raio-x e capta. Ele joga o raio-x e fica coletando durante 5 segundos. Aí ele dá um passo de 0,02 graus e capta durante 5 segundos. Para fazer um gráfico desse aqui, num nível razoável de detalhamento, leva cerca de 6 a 8 horas por amostra. Tá? Então, por exemplo, na UFMS a gente tem um raio-x e ele sempre tem fila, né?
porque basicamente você consegue medir uma amostra por dia. Então, é uma medida demorada, mas, com certeza, quando você está começando a estudar um material, é a técnica mais imediata, digamos assim. O que eu tenho? A primeira técnica que você vai utilizar é a difração de raio-x. Aí, a partir dela, você pode ir para outras técnicas. Mas eu falei que esse gráfico, com picos bem definidos, é de um material cristalino. Quais eram os tipos de estrutura mesmo que a gente tinha? A gente tinha um material que era cristalino e o amorfo. E como é que é a cara dessa difração de raio-x de um material amorfo? É isso aqui. Então, ele não tem uma organização bem definida. Mas lembra que eu disse que os planos, a organização é muito parecida? Não é exatamente igual, mas é muito parecida? Então, é como se ele tivesse, não está medindo nada ou quase nada, e aí você tem um pico aqui, um plano cristalino aqui. Só que o plano ao lado não é exatamente igual. A distância é um pouco maior. Então, o ângulo muda também um pouco. Então, como se você tivesse outro plano no ângulo um pouquinho diferente. E depois, um outro plano no ângulo um pouquinho diferente. E assim sucessivamente. Esses planos são tão próximos à distância, a distância varia, mas varia tão pouco, que esses picos são tão próximos, tão pequenos, tão pequena a distância entre eles, que quando você soma todos, ele dá essa banda larga, que a gente chama de halo. Então, quando você olhar um difratograma que tiver uma banda assim gordinha, significa que o material é amorfo. Às vezes tem uma, às vezes tem duas. O mais comum é ter uma, tá? Mas é isso. Se você bater o olho e viu picos, aí é a informação mais importante de todas. Bateu o olho, viu que tem picos, o material é cristalino, você consegue pelo menos ter uma noção da composição química do material. Você bateu o olho, tem um halo, significa que o material é amorfo. E é só isso que você consegue falar. Então, se o material é amorfo, você não consegue muita informação com a difração de raio-x. A única coisa é, não, o material que eu tenho é amorfo. E os semicristalinos, professor? O semicristalino é parte cristalina e parte amorfa. Então, entendi. Ele faz uma junção dos dois. Uma junção dos dois. Ok. Aí um detalhe importante. O sinal do material amorfo, ele é mais fraco em geral do que do material cristalino. Então, deixa eu ver aqui, ó. A gente pode dizer que esse material amorfo, esse sinal mais fraco, porque ele absorve mais? Não. É porque... Lembra porque, que eu falei... Ele está refletindo menos, né? Lembra que... É porque aqui, esse pico aqui, ele é de uma... Ele vem desse plano, por exemplo.
Então, toda célula unitária tem esse plano. Então, todos esses planos, eles difratam exatamente no mesmo ângulo. Então, a difração de todos esses planos se soma. Tudo bem? Então, isso agora faz sentido. Faz a intensidade de aqui ser alta. Sim. O amorfo, lembra que eu falei que ele tá larga, porque eu tenho vários pequenos picos. Então, toda aquela quantidade vai sendo distribuída aqui. Então, imagina o seguinte. Aqui eu tenho 1000 contagens, só que num ângulo em 1 grau. Eu tenho 1000 contagens em 1 grau. Aqui eu tenho 1000 contagens, só que eu tenho que dividir essas 1000 contagens em 20 graus. Então, quanto de contagem que eu vou ter de altura aqui? Agora faz sentido, professor. Agora eu consegui entender a lógica. Então, por isso que o sinal do material amorfo é menor, porque ele tem que distribuir. Outra forma de você pensar nisso é o seguinte: qual que é a área que tem dentro desse pico aqui? É bem pequena, né? A área dentro do pico. Quase nem dá para ver a área dentro do pico por conta da linha. Soma todas essas áreas aqui. É um valor pequeno. Mesmo assim, ainda é um valor pequeno. É o valor dessa área aqui. Então, como é muito mais largo, para dar a mesma área, tem que ser mais baixa a intensidade aqui. O bom de dar aula online é isso, que você tem um acesso à internet ali. Então, aqui, olha, é um exemplo de materiais que tem parte cristalina e parte amorfa. Olha, esse aqui, por exemplo, esse quadro. Você tem um pico cristalino muito bem definido e aqui você tem uma banda um pouco mais larga, depois outros picos menores. Aqui você tem um pico cristalino muito, muito, muito bem definido, mas lá atrás você vê que ele cresce, querendo fazer uma barriguinha aqui, bonitinha. Isso daqui é a parte amorfa do material, e aqui é a parte cristalina do material. E aqui, olha, tem uma outra subidinha que indica também que tem outra parte dele também é amorfa. Tá? Eu peguei uma imagem aleatória da internet, eu não sei qual composição química que é essa, mas muito provavelmente é uma mistura de vários materiais. Muito provavelmente, quando vocês procurarem sobre solo cimento, vocês vão deparar com elementos nos difratogramas parecidos com esse. Um pico, só que ao redor dele tem uma subidinha antes, ou algo do tipo. Beleza? Mais alguma dúvida sobre isso? Mais alguma dúvida? Não? Sim? Professor? Não. Não, pelo menos vocês estão com a câmera ligada. Eu lembro que eu estava na pandemia e todos os alunos ficavam com a câmera desligada. E eu estava lá falando, o pessoal muito não interagindo, né? O pessoal da graduação não interagia muito e daí eu perguntava, dúvida, pessoal? Aí raramente alguém falava ok, não, mas a maior parte era silêncio. E eu estava dando aula, estava quase terminando a aula, e aí eu fui olhar que horas eram, dei um toque na tela do celular para olhar a hora. Aí tinha uma mensagem escrita assim, professor, o senhor caiu há 25 minutos atrás. Aí eu olhei,
eu estava 25 minutos sem internet falando literalmente sozinho. Então, meio traumatizado disso. Fala, Edson. Professor, eu estou com a câmera desligada, porque eu acabei de chegar do escritório. Eu estou comendo e assistindo tudo ao mesmo tempo, tá? Vantagens da aula online. Aproveite. Tudo bem, tudo bem. Tá aparecendo na minha câmera? Tá aqui. Tô aqui, tá? Tá tudo ok. Fica tranquilo, fica tranquilo. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês, que são os conceitos básicos. Eu contei a história toda, mas para vocês entenderem de onde vem, para não ficar uma revelação divina, digamos assim. Mas a informação mais importante realmente é essa. Na difração de raio-x, quando você tem picos, você tem um material cristalino. E possivelmente, comparando, né, com a tabela, com o auxílio do software, você consegue descobrir a sua composição química ali. Se o material é amorfo, você vai ter um halo. E é só isso que você consegue falar. Tem alguma coisa amorfa ali. E, no caso de uma mistura de material cristalino com amorfo, você vai ter a sobreposição disso. E aí você pode dizer o que tem no seu material, mas a fase amorfa, fica difícil de você determinar o que é. Tá? Aí, talvez, você, com outras análises químicas, você pode falar, olha, eu tenho, então, tal e tal coisa que está cristalino, e essa fase amorfa, devido a outra análise química, por eliminação, a única coisa que sobrou é que essa fase amorfa é isso. Quando você trabalha com solo, etc., muitas vezes essa parte amorfa vem da matéria orgânica. Tá? Então já fica a dica aí. Tá? Vem da parte orgânica. Eu achei que não ia dar tempo, mas chegamos ao fim. Então, eu coloquei lá, já expliquei para vocês, coloquei no AVA essa descrição, mas esse segundo trabalho é isso, é sobre difração de raio-x. Então, vocês vão pegar um artigo que estudou, de preferência, né, o material que vocês trabalham, ou um material parecido, vão apresentar como se vocês tivessem feito o estudo. Então, vão apresentar a introdução, contextualizar tudo mais, e vão focar, explicar o máximo que vocês conseguirem da discussão dos resultados de difração de raio-x que o autor utilizou. Muitas vezes são utilizadas outras técnicas, e aí é interessante, né, fazer essa discussão. Ele viu isso no raio-x e complementou a informação com essa outra técnica. Então, prestem atenção nisso. E procurar pelo menos um outro artigo com uma outra difração de raio-x, só para comparar as difrações de raio-x. Tá? Então, aí, esse segundo artigo você não precisa discutir ele inteiro, mas mostrar a difração de raio-x e falar da composição do material, a diferença entre o primeiro e o segundo, fazer alguma discussão nesse sentido. E aí é uma apresentação de 15 a 20 minutos, e aí colocar a apresentação e os artigos que você utilizou lá no AVA. Beleza? E aí a gente se vê segunda-feira à noite. Então, vocês têm amanhã, sextou com muita alegria, mas infelizmente é isso. E aí, sábado e domingo para poder trabalhar. E podem mandar mensagem ou eu respondo assim que eu puder. Às vezes eu estou ocupado, estou enrolado, demora um dia, às vezes, para responder, mas eu respondo assim que possível, tá, pessoal? Qualquer dúvida, pode mandar amanhã, pode mandar sábado, pode mandar domingo. Eu podendo responder, eu respondo. Fala, Edson. Professor, caso eu não consiga encontrar essa difração desse material que eu estou estudando, seria a lã de vidro, teriam
um outro material que poderia colocar semelhante, por exemplo, fibra de vidro ou algo assim? Ou tem muitos estudos sobre difração de todos os materiais? Olha, eu duvido muito que ninguém tenha medido difração de raio-x de lã de vidro. Eu duvido muito. Não, eu falo isso porque, por exemplo, comentei com o senhor, né, que ficou faltando a parte de como é fabricado essa lã de vidro. Uhum. Eu pesquisei aqui, procurei em artigo, em sites de própria indústria, né, que produz isso, YouTube, e não tem, pelo menos vídeos ou algo, tem como a produção, né, escrita, mas não tem vídeos ou desenhos, imagens de como é produzido. Então, meio assim, segredo industrial isso? Entendi. Então, olha, já até prevenindo que pode ser que eu talvez não encontre, né? Mas aí, por isso que eu estou perguntando se poderia colocar outro material semelhante. Eu acredito que você vai encontrar sim, vai ter que pesquisar, talvez pesquisar termos em inglês. Uma coisa que é muito clássica assim, no mundo da ciência dos materiais é o pessoal pegar o material base e adicionar uma coisa nova. E daí fazer uma caracterização desse material. E aí usa várias técnicas para caracterizar como que essa adição modificou aquele material base. Então eu acredito que você deva encontrar artigos que misturaram lã de vidro com uma outra coisa, ou durante o processo de fabricação da lã de vidro fez um processo diferente e caracterizou isso. Eu acredito que você encontre sim, talvez não em português, mas caso não encontre, você pode procurar um material similar. Artigos sobre vidro tem um monte, tá? Só que geralmente é o vidro em estado sólido, eles variam a composição química, etc., para ver como que a transparência muda, para ver. E aí eles fazem a difração de raio-x para mostrar mesmo que teve um vidro e o que mudou ali no vidro. Então, caso você não encontre a lã de vidro, pode ser uma fibra, pode ser ou um artigo sobre diferentes composições químicas de vidro, tá? Só não pode pegar a minha dissertação de mestrado. Ele fala sobre vidro? Tá, beleza. Beleza? É o único impedimento. Tá. Professor, você quer que eu explique mais ou menos como que é o processo de fabricação lá do lã de vidro? Coisa rápida. Você conseguiu encontrar? Encontrei o processo e eu encontrei um vídeo que não é da lã de vidro, mas é o mesmo processo. Bom, a gente tem mais 10 minutinhos. Não, é rápido, é coisinha de 2 minutos. Então, vamos lá, que é interessante. Então, é assim, a produção, a fabricação dessa lã de vidro, a primeira etapa seria do forno de fusão do vidro, né, que é a união dos materiais, da matéria-prima, na verdade, né, que é areia, vidro, o vidro reciclado, né, calcário e tal, enfim, a temperatura de 1400, 1450, podendo ser forno de gás ou elétrico, isso vai depender muito da indústria, né. Depois tem a centrifugação deles, que esse é o ponto onde a gente, que eu acho que é a maior dúvida, né, como que forma esse fiozinho. É um tubo cheio de furos microscópicos nesse tubo, é feita uma centrifugação, então todo esse material derretido, né, colocado dentro desse tubo, é feita a centrifugação, e aí essa centrifugação força esse vidro derretido sair pelos esses furos e formar esses filamentos bem fininhos, né, e depois ele vai caindo numa esteira, é feito então a pulverização com a resina, né, desses filamentos que vão saindo desses tubos. Então é feita a liberação das resinas, que é os ligantes, né? Depois vai para uma câmera de formação, que faz com que a resina ele consiga se ligar, né, na lã de vidro, e depois ele vai para um forno de cura, que vai variar de 200 a 250 graus, mais ou menos, para que ele esfrie,
né, lentamente e faça essa cura desse material, tanto da resina quanto da fibra de vidro, e depois ele feita o corte. Isso vai depender muito da indústria, tá? Tanto longitudinal como transversal, vai depender de como eles querem, né, que seja feito esse corte. Então é transformado em manta, painel ou até mesmo em placas. Depois é feito a prensa, mas isso é opcional, tá? A prensa de todo esse material. Então, dependendo, pode ser que tenha essa necessidade ou não, vai depender da indústria. E aí depois cai numa esteira, e essa esteira ele vai para um setor de embalagens, que aí faz toda essa proteção dessa camada da lã de vidro, né? Então eu tenho um videozinho aqui, ó, deixa eu até compartilhar para vocês. Não é o da lã de vidro, mas é o mesmo processo, pelo que eu entendi, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Eu fiquei em choque que são 2 queimas. Eu achei que fosse uma só. Porque ele está saindo a 1.400. Talvez para não esfriar tão rápido, não sei se pode danificar, né, a estrutura molecular, eles vão colocando uma outra temperatura para que ele esfrie mais lentamente, né, para que tenha essa cura, que é chamado, e a absorção dessa resina com a fibra de vidro. Né? Deixa eu compartilhar o vídeo aqui. O vidro, você tem que resfriar ele rapidamente para virar vidro. Mas se você resfria muito rapidamente, ele fica com tensão interna. Uhum. Então, geralmente, por exemplo, esse vidro blindex, né, o vidro de janela que a gente usa, depois que você forma a placa, você leva ele para outro forno e aquece de novo. Uhum. Então, você solidificou, só que ele está super tensionado, ele fica muito fácil de quebrar. Mas você aquece para aliviar a tensão. Depois esfria de novo. E aí depois você esfria devagarzinho de novo, e aí beleza, você tem um vidro que tem a propriedade mecânica mais resistente, e aí depois vai para têmpera ainda. Deve ser o mesmo processo então da lã de vidro, para causar certa essa resistência. Né? Então, eu acho que o da lã de vidro, você falou 200 graus, é para relaxar a fibra do vidro, para ela não ficar quebradiça. Sim. E ao mesmo tempo faz com que a resina penetre, né, grude ali e faça a manta. Eu imagino que seja algo nesse sentido. Entendi. Mas a parte de centrifugar me surpreendeu. Eu não tinha noção desse tubo com esses furinhos para poder. É igual a algodão doce, vamos ser mais prático, né? Mas igual o algodão doce, ele joga o açúcar lá, esse açúcar ele é espalhado e é formado aqueles filamentos. É o mesmo processo, igualzinho da máquina de algodão doce. Só que a diferença é que esse negócio tá 1.500 graus, né? Exatamente. Esse que é o detalhe, por isso que Legal, né, processo? Mas é o mesmo processo, então, da fabricação da lã de rocha. É isso que eu ia mostrar, o vídeo é o mesmo processo. Eu vou até mostrar para vocês aqui, quer ver? Que é bem interessante. Tá aparecendo para vocês? Opa, tá aparecendo para vocês aí? Tá. Ué, saiu do vídeo? A procura de um novo amor? Não, ninguém mais. Não quero mais ninguém na minha vida. Ué, o que tá acontecendo? Peraí, só um pouquinho, gente. Deixa eu só pegar de novo o site aqui. Dá para ver? Tá no buscador YouTube, não apareceu nada. Peraí, deixa eu parar aqui. Eu acho que ele saiu, certo? Deixa eu compartilhar novamente. E agora, tá aparecendo? Tá. Quando a rocha derrete, ela é transformada em um fluxo de lava que é lançado em um processo de centrifugação e arremessada para fora de um disco rotativo, onde se transforma em fibras. As fibras são então coletadas em uma esteira transportadora e encaminhadas para um forno de cura, onde são tratadas com resinas e outros produtos químicos para formar o produto final, a lã de rocha.
Depois de sair do forno, a lã de rocha é cortada em tamanhos e formas diferentes, para se adequar às necessidades de cada cliente. Processo de fabricação de lã de rocha. É isso. Deixa eu parar aqui. Muito. É bem resumido, só para ter uma noção como que funciona, né? Então, os shorts aí, o Instagram não é só bobeira, né? Tem bastante coisa útil se você Exatamente. quiser. Mas, Edson, muito legal. E, cara, eu estudo ciência dos materiais. Eu comecei a graduação em 2008 e entrei num grupo já de materiais na época. Eu estudo materiais desde 2008 e até hoje eu vejo coisas que eu fico chocado. Uhum. E essa foi uma delas. Muito interessante mesmo. E é isso, pessoal. Então, mais alguma coisa? Então, beleza. Muito obrigado mais uma vez pela aula. Daqui a pouco o vídeo, dá essa hora da noite, o vídeo, eu coloco o vídeo lá na pasta, tá? No máximo amanhã vai estar lá, caso vocês queiram consultar alguma coisa, rever alguma parte, então o vídeo vai estar lá. E é isso, qualquer dúvida, qualquer momento, pode mandar mensagem lá no grupo, assim que possível eu respondo, a gente vai conversando, e a gente se vê segunda-feira, 17 horas. Tá bom, pessoal? Então, bom trabalho, boa noite. Valeu, boa noite, professor. Até mais. Boa noite, boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professor, até mais.